Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso laboratório de modelagem. A aula de hoje vai ser mais uma base do segmento masculino. Nós vamos fazer uma base que o pessoal gosta muito e que usa para muitas interpretações no segmento masculino, que é a nossa base de calça. Para desenvolver essa base, eu vou seguir também, como as demais bases masculinas que nós já fizemos aqui no canal, o método do professor Paulo Fulco. Não é novidade para vocês sabem que no masculino, esse método dele eu gosto bastante por ser muito didático e qualquer um conseguir acompanhar e desenvolver essa base com muita facilidade. Para desenvolver essa base de calça, nós vamos precisar das seguintes medidas do tamanho 42. Lembrando que a base no masculino a gente trabalha com 42, que já traz uma referência ao próprio tamanho. O tamanho 42 na parte inferior, a parte de calça principalmente, ele é considerado fazendo uma relação com a medida da semi-cintura, ou seja, metade da circunferência de cintura. E a metade de circunferência de cintura é o que ele chama de semi-cintura, que é 42 centímetros. Logo, o tamanho 42 é porque tem uma semi-cintura de 42 centímetros. Então, uma dica aí para vocês já fazerem a relação do tamanho com a tabela de medidas. Outra medida importante vai ser o que ele chama de semi-quadril. Assim como a cintura é a metade da circunferência de quadril, que vai ser 50 centímetros. Uma terceira medida, que tem também na tabela dele, que nós pensamos, vai ser a altura de gancho, com 25 centímetros. Vamos precisar também da altura de joelho, que tem 63 centímetros. E o comprimento total dessa calça, tá? Essa base a gente trabalha com um comprimento de 110 centímetros. Lembrando que é uma base e essas medidas elas podem ser ajustadas posteriormente de acordo com as interpretações que foram sendo desenvolvidas. Para iniciar a construção, então, dessa nossa base, eu já deixei aqui montado para vocês o nosso diagrama com toda a estrutura das principais linhas que nós precisamos para essa construção. Como quase todas as outras bases de modelagem, principalmente do método do professor Paulo Fulco, a gente cria esse diagrama a partir da construção de um retângulo. E esse retângulo, ele vai ter as medidas referentes, a relação de medidas de quadril e de comprimento da calça. A largura desse retângulo, então, ela vai ser referente à metade da medida do semiquadril. O semiquadril tem 50 centímetros, a metade 25 centímetros, ou seja, a largura do meu retângulo, então, eu vou traçar 25 centímetros, que vai do ponto A ao ponto A1, já deixo esses pontos marcadinhos aí para ele me orientando essa construção e a evolução dessa construção. Depois eu vou colocar a altura desse retângulo referente à medida de comprimento da calça, que é 110 centímetros, tá? Então, toda essa altura aqui vai ter 110 centímetros, marcando os pontos A e B, e o ponto A1 e o ponto B1 nos 4 vértices desse retângulo, tá? Só relembrando, quando estamos traçando o retângulo, esses vértices eles precisam estar no ângulo reto. Isso é muito importante para que a modelagem fique bem desenhada e que fique com um traçado preciso, tá? Então, sempre esquadrar todos os 4 cantos desse retângulo antes de traçar essas retas, tá? Lembrando daqueles pontinhos que a gente utiliza para demonstrar o desenho de esquadramento. Feito isso, eu já defini que eu tenho algumas linhas aqui. Essa linha de cima do retângulo é a minha linha da cintura, ou seja, toda a parte de cintura da calça vai começar aqui. E a linha cá de baixo é a minha linha da barra. E eu ainda vou traçar algumas linhas intermediárias aqui, de acordo com a tabela de medidas que ele já apresenta para a gente, tá?
A próxima linha que eu vou traçar é referente à linha de gancho, que está nessa altura aqui. Isso é uma medida que ele já traz na tabela. Ele fala para a gente que a altura de gancho tem 25 centímetros, ou seja, vou descer então de A para C, de A1 para C1, 25 centímetros. Traço essa linha reta aqui e eu já tenho então definida a minha linha de gancho. E na sequência, nós podemos traçar também mais uma linha horizontal aqui nessa estrutura, referente à nossa linha de joelho. Essa altura também eu consigo retirar lá na tabela de medidas. Ele fala para a gente que a altura de joelho tem a medida de 63 centímetros. Então é só eu vir aqui do ponto A, descer 63 centímetros, marco D, do A1, marco D1, descendo 63 centímetros, ligo isso aqui numa linha horizontal, já tenho definida a minha linha de joelho. Então, gente, linha de cintura, linha do gancho, linha do joelho e linha da barra. Ele já traz também na construção a linha do fio, ou a linha do vinco, que diferente do feminino, essa linha ela só aparece depois. No masculino, ele simplesmente divide esse retângulo ao meio, ou seja, o retângulo tem a largura de 25 centímetros. Se eu dividi-lo ao meio nessa linha vertical, é só marcar 12,5 centímetros para cada lado, né? Desenho essa linha, é a minha linha do fio, ou seja, o eixo central da minha calça. Toda a construção da calça, nós vamos começar pela frente e depois pelas costas, ela vai ser em função desse eixo central que já está definido. E aí ele já marca aqui o ponto F de fio, né? F1, F2 embaixo e prolonga aqui para cima também, deixando esse retângulo totalmente dividido pelo centro. Ainda mais uma linha horizontal, como a linha de gancho, a linha de joelho, linha de barra, linha de cintura que nós já marcamos, que eu acho importante deixar marcado aqui, que ele não traz na sua tabela de medidas, que é a linha referente à altura de quadril, que fica um pouquinho acima da linha de gancho. Embora eu não tenha essa altura de quadril na tabela de medidas do masculino, como a gente tem no tamanho feminino, ele fala para a gente que a linha do quadril, ela sobe do C, aqui em relação ao ponto A, né? 1/3 da medida de A a C. Essa medida de A a C é a medida referente à altura de gancho, que tem 25 centímetros. A altura de C, então, agora subindo aqui, eu vou marcar ponto A, B, C, D, o ponto E. De C para E, vou subir então 1/3 da medida de altura de quadril. Altura de quadril 25, 1/3 de 25 vai dar aproximadamente 8,3. Então aqui do ponto C eu vou subir 8,3 e no ponto C1 também vou subir 1,3. Ligo isso aqui também numa linha horizontal. Marco os pontos E e E1. E já sei, então, que essa linha que eu estou traçando, ela é referente à minha linha de quadril. Vou deixar a mesma indicação aqui para vocês, para a gente, então, poder finalizar toda essa estrutura, tá? Então, com essas primeiras marcações aqui, eu já tenho todo o esboço do meu diagrama traçado e eu posso começar a fazer as minhas definições de construção dessa base de calça masculina. Bom, então agora nós vamos iniciar a construção partindo da nossa frente, tá? Vou definir aqui primeiro, então, toda a parte de cintura e do centro-frente, tá? Então, a partir do ponto A1, nós vamos afastar aqui, para dar uma pequena inclinaçãozinha aqui no centro-frente, 1,5 centímetro. Então, vou pegar aqui a minha régua do ponto A1, vou marcar aqui 1,5 centímetro
marco o meu ponto A2. Então, essa aqui vai ser a pequena inclinação que eu vou dar para traçar o centro-frente. Já posso ligar A2 ao E1 com uma linha reta, que eu já tenho o início do traçado do meu centro-frente, onde eu vou dar continuidade depois, quando eu for construir o gancho aqui, tá? Mas antes nós vamos definir aqui a parte de cintura. No A2, aqui é o centro-frente, eu preciso fazer aquele pequeno rebaixamentozinho, tá? Então eu vou descer 1 centímetrozinho nessa linha que eu tracei aqui de A2 até E1. Então venho aqui do ponto A2, desço 1 centímetro e vai ser referente ao meu ponto A3. Já vou pegar nesse ponto A3, que eu sei que eu vou ter que traçar minha nova linha de cintura ali. Como é centro-frente, né? Eu preciso esquadrar esse ponto. E aqui é muito importante posicionar o esquadro como referência essa linha de azul que eu tracei, do A2 ao E1. Então, venho com o meu esquadro aqui, ó, no ponto A3 e vou esquadrar um pouco esse ponto aqui, para que eu possa tangenciar a minha curva. Para definir, então, a cintura, preciso só marcar até onde que vai vir a minha linha de cintura. A base da frente na calça masculina também não tem pences. Então, eu vou vir aqui, ver a metade da semi-cintura, 42 centímetros. Aqui é frente, então vai ser a metade desses 42, que vai dar 21 centímetros. Então, venho a partir aqui do A2 agora. Vou marcar o ponto A4 nessa linha de cintura com 21 centímetros. Então, saindo de A2 o zero aqui, deu 21. Marco meu ponto A4. Feito isso, já posso retraçar a minha linha de cintura da base frente. Vou pegar a minha curva de alfaiate, lembrando sempre que o lado mais curvo dessa curva é o que eu vou usar para tangenciar onde eu esquadrei, tá? Então, vai vir nessa direção aqui. Vou achar o ponto de tangência e que eu consiga unir lá no ponto A4. Já achei e vou ligar ó, A4 tangenciando ali no ponto A3. Não chega até o final, não. É importante manter um pouquinho de linha reta do esquadramento aqui. Feito isso, já consegui então definir o meu traçado da linha de cintura e parte do centro-frente. Agora nós vamos definir o desenho do gancho da frente. Para traçar agora então a nossa linha de gancho, a gente precisa prolongar aqui. Lembrando, né, que o gancho é toda aquela curvatura que pega do centro-frente, passa ali no entrepernas e sobe por centro-costa. Então, é uma linha curva, né, que a gente precisa considerar, além da frente e das costas, esse espaço que pega do bumbum no entrepernas até e virar para pegar a outra parte, né, seja da frente ou das costas da construção dessa base, tá? Então, eu vou precisar criar uma curvatura aqui. Como a gente já viu em outros estudos de base, a curva do gancho da frente é um pouquinho menor do que a das costas, porque a das costas a gente tem que considerar o volume dos glúteos, né, que aumenta um pouquinho. Então, para frente, no método do Paulo Fulgo, ele fala que a gente vai aumentar aqui na linha de gancho uma medida referente a 1/10 do semiquadril. Ou seja, o semiquadril tem 50 centímetros, né? 1/10 de 50 centímetros vai ser 50 dividido por 10, que dá 5 centímetros. Então, eu vou aumentar aqui a minha linha de gancho. Aumento ela aqui na linha horizontal e marco do ponto C1 para o ponto C2 a medida de 1/10 do semiquadril, que é 5 centímetros. Então, esse é o aumento que eu preciso aqui para fazer a minha curva de gancho da frente. Aqui é o meu ponto C2. Eu vou apagar isso aqui. Já posso, então, definir o meu gancho aqui da frente. Vou pegar aquela curva de cavas e ganchos, relembrando que essa curvatura interna a gente usa para traçar o gancho da frente e a curvatura externa depois para traçar o gancho das costas, tá? É importante posicionar esse lado mais reto da régua
dando continuidade a essa linha do A3 ao E1, que é uma linha reta do centro-frente da calça, tá? Então, ó, acho aqui a posição, dando continuidade a esse desenho e ligando do ponto E1 até o ponto C2. Vocês percebem que fica uma linha contínua, né? E vai curvando levemente até chegar no ponto C2. Feito isso, gente, eu já tenho aqui o meu ponto D1 e o D, que na base, né, ele considera essa medida aqui, que é a metade do semiquadril, que é a largura do retângulo de 25 centímetros, né, com uma parte de joelho frente e de barra frente, ou seja, do joelho até a barra, essas laterais do retângulo já são também as laterais da base de calça frente. Então, vou pegar a minha curva de alfaiate e só ligar, né, fazendo o entrepernas da linha de gancho até a linha de joelho, ligando o C2 ao ponto D1, tá? Vou passar para o lado de cá. Eu gosto, no masculino, né, de deixar essa linha aqui um pouco mais reta. Então, eu vou tangenciar ela antes de chegar no D1, tá? Ela vem mais retinha aqui, ó, saindo de cima e tangenciando, ó, de 3 a 4 centímetros antes de chegar no ponto D1, tá? Eu vou ter uma linha curva, mas não tão curva. Se eu invertesse a régua, colocasse ela nessa posição, eu ia ter uma curvatura mais acentuada, tá? Para a base masculina, diferente do feminino, eu gosto de deixar esse desenho um pouco mais retinho. Já estou com a minha base da frente praticamente finalizada, tá? Agora só falta eu definir essa lateral aqui, que ela é bem simples no masculino, né? São linhas mais retas, diferente do feminino, que as linhas são mais anatômicas, né? Mais orgânicas. Vou ligar então agora o ponto A4 até o ponto C, também utilizando a minha curva de alfaiate, tá? Vou tangenciar então em C e ligar quase que reto no ponto A4. Passar para cá, ó, achar a posição da minha régua. Ó, tangenciando aqui no ponto C, saio do A4 e finalizo ali no C. Vai ficar só uma beiradinha aqui no ponto E para dentro, tá? Diferente de outras bases, né, do feminino, por exemplo, que a gente retrai um pouco mais nessas medidas. Gente, feito isso, todo esse traçadinho de azul aqui, já defini a minha base de frente. Lembrando, né, como eu já disse, que joelho e barra eu mantenho essa mesma largura do retângulo, porque essa base ela vai ser alterada depois de acordo com as interpretações de modelo que forem sendo desenvolvidas sobre essa base. Agora, dando continuidade, nós vamos traçar a nossa base de costas. E é importante a gente manter aqui no nosso estudo, que nós fizemos para frente, porque as costas fica mais fácil da gente construir em cima disso que já foi feito aqui, tá? Vamos começar então definindo agora o nosso centro-costas. O centro-costas, exatamente pelo volume do bumbum, né? A gente precisa fazer ela um pouco mais alta também. A gente vai aumentar esse distanciamento aqui em relação ao ponto A1, tá? Então, de A1 para A2, eu andei 1,5 para traçar o centro-frente. Agora, no centro-costas, eu vou andar a medida de 5 centímetros. Por que esses 5 centímetros? Paulo Foucault vai falar que esse distanciamento, ele também, como no gancho frente, ele é referente a 1/10 do semiquadril. Se a medida do semiquadril é 50 centímetros, né, 1/10 dela vai ser 5 centímetros. Então, eu parei aqui no A3, A4, vai ser o A5. Do A1, então, desse ponto aqui do início dessa lateral do retângulo, vou andar aqui para dentro 5 centímetros e vou marcar o meu ponto A5. Venho aqui, ó, saio de A1, marco 5 centímetros, já posso marcar aqui o meu A5. Esse ponto A5, eu vou ligar ele numa linha reta para definir mais ou menos já o início do meu centro-costas ao ponto C1, tá? Então, ligo A5 em linha reta ao C1.
Já vou prolongar um pouco essa reta aqui para cima, que eu vou subir um pouco o centro-costas. O centro-costas ele precisa ser mais alto, exatamente por conta desses movimentos de abaixar, né? Para que a calça não fique descendo. Então, as costas sempre ela é mais alta também nessa base de calça. Esse ponto que eu cortei aqui, a linha do quadril de E a E1, eu vou marcar aqui nesse ponto o meu E2. Tá? Que foi a interseção dessa linha nova que eu tracei aqui. Então, aqui eu já tenho mais ou menos definido o meu centro-costas. Preciso só delimitar até onde que ele vai ali na parte de cima. Agora, dando continuidade, nós vamos traçar a nossa base de costas. E é importante a gente manter aqui no nosso estudo, que nós fizemos para frente, porque as costas fica mais fácil da gente construir em cima disso que já foi feito aqui, tá? Vamos começar então definindo agora o nosso centro-costas. O centro-costas, exatamente pelo volume do bumbum, né? A gente precisa fazer ela um pouco mais alta também. A gente vai aumentar esse distanciamento aqui em relação ao ponto A1, tá? Então, de A1 para A2, eu andei 1,5 para traçar o centro-frente. Agora, no centro-costas, eu vou andar a medida de 5 centímetros. Por que esses 5 centímetros? Paulo Foucault vai falar que esse distanciamento, ele também, como no gancho frente, ele é referente a 1/10 do semiquadril. Se a medida do semiquadril é 50 centímetros, né? 1/10 dela vai ser 5 centímetros. Então, eu parei aqui no A3, A4. Vai ser o A5. Do A1, então, desse ponto aqui do início dessa lateral do retângulo, vou andar aqui para dentro 5 centímetros e vou marcar o meu ponto A5. Venho aqui, ó, saio de A1, marco 5 centímetros, já posso marcar aqui o meu A5. Esse ponto A5, eu vou ligar ele numa linha reta para definir mais ou menos já o início do meu centro-costas ao ponto C1, tá? Então, ligo A5 em linha reta ao C1. Já vou prolongar um pouco essa reta aqui para cima, que eu vou subir um pouco o centro-costas. O centro-costas ele precisa ser mais alto, exatamente por conta desses movimentos de abaixar, né? Para que a calça não fique descendo. Então, as costas sempre ela é mais alta também nessa base de calça. Esse ponto que eu cortei aqui, a linha do quadril de E a E1, eu vou marcar aqui nesse ponto o meu E2, tá? Que foi a interseção dessa linha nova que eu tracei aqui. Então, aqui eu já tenho mais ou menos definido o meu centro-costas. Preciso só delimitar até onde que ele vai ali na parte de cima. Agora, para finalizar aqui o centro-costas, nós vamos definir essa medida que eu vou subir aqui ainda, de A5 para A6. No método, ele vai falar também que a gente vai usar essa medida referente a 1/10 do semiquadril, menos meio centímetro. Ou seja, 1/10 do semiquadril dá 5 menos meio, 4,5 centímetros. Então, de A5, nós vamos subir nessa linha traçada aqui, daqui para cá, 4,5 centímetros e marcar o meu ponto A6. Posso apagar esse que foi a mais aqui. E já posso também definir a minha linha de cintura. Lembrando que antes de definir essa linha de cintura, a gente tem que calcular também a medida da pence. E a pence na base de costas masculina, ela vai ter 2 centímetros de profundidade, tá? Diferente da base feminina, que a gente tem uma pence maior por conta da maior volumetria dos glúteos, né? E da diferença entre circunferência de cintura e circunferência de quadril. Então, no masculino, 2 centímetros é suficiente. Então, eu tenho aqui, para traçar a minha cintura-costas, eu vou precisar da metade da semicintura, que é 21 centímetros, mais 2 centímetros de pence. 21 centímetros mais 2 centímetros, 23 centímetros. E eu vou marcar essa linha de cintura nessa linha prolongada aqui do meu retângulo, tá? Então,
Então, eu vou pegar a minha régua, posicionar o ponto 0 aqui em A6, trazer ela em direção a essa linha, e onde tocar os 23 centímetros nessa linha, eu vou traçar uma linha reta referente à minha linha de cintura das costas. Então, vou pegar minha régua aqui, no ponto 0, ó. Vou mexer um pouquinho. 23, tocou aqui, ó. Já vem e liga em linha reta. Do 0 ao 23. Parei ali no ponto A6, vou marcar aqui o meu ponto A7. Então, estou com a minha linha de cintura já mais ou menos definida ali. Vou aproveitar agora, então, para poder traçar a minha pence, costas. Agora, nós vamos traçar a nossa pence das costas. Vou achar, então, o meio aqui da cintura, de A6 a A7, 23 centímetros. O meio vai ser 11,5. Marco o centro da minha pence com o meu ponto P. 11,5 aqui, vai ser o meu ponto P do centro da pence. Essa pence, ela tem que descer numa linha esquadrada em relação a essa nova linha de cintura, né? Então, pego o meu esquadro, posiciono ele aqui, o ângulo reto, no ponto P, como referência essa linha de cintura nova, e crio uma linha aqui para baixo, que é referente ao meu centro da pence. A altura dessa pence na base masculina vai ter 10 centímetros. Então, eu vou sair de P, virar minha régua aqui para me ser certinho. De P, vou marcar 10 centímetros nessa linha que eu tracei, apago aqui para baixo e tenho meu ponto P1. E só falta, então, fazer a pence. Profundidade da pence não é 2 centímetros? Então, vou mexer 1 centímetro para cada lado de P, marcando a minha pence. Então, 1 centímetro para cá, P2, 1 centímetro para cá, P3. Vou ligar, né, esses pontos ao P1. Então, ligo aqui P3 ao P1 e o P2 também ao P1, deixando a minha pence da base de costas desenhada, tá? Essa parte da cintura, vou parar aqui, tá? Ela não está finalizada, ela só vai finalizar quando eu fechar essa pence e retraçar essa parte de cima com a minha pence fechada, para que eu tenha exatamente aquele chapéuzinho que eu costumo chamar aqui, né? Aquela sobrinha de tecido na parte de cima da pence. E vou vir, então, agora para continuar o traçado da minha linha de gancho, ou seja, como que vai ficar o meu gancho costas. Na base masculina, o aumento do gancho para as costas, além do aumento que eu já dei para frente, ele vai se repetir. Lembra que de C1 para C2, né? A gente andou 1/10 do semiquadril, ou seja, 5 centímetros. Agora, para as costas, eu vou aumentar novamente, a partir do C2, mais 5 centímetros. Então, vou prolongar aqui a minha linha de gancho. E vou marcar para C1, C2, C3. Então, do C2 para o C3, um aumento de mais 1/10 do semiquadril, ou seja, mais 5 centímetros para traçar o meu gancho costas. Porém, eu preciso vir aqui no ponto C3 e descer 1 centímetro. O gancho das costas vai ser um pouquinho mais cavado. Então, vou vir aqui no ponto C3, esquadrar esse ponto aqui na vertical, um pouquinho para baixo, marcar 1 centímetro, fazer o desenho aqui do ângulo reto, marco 1 centímetro e marco aqui o meu ponto C4, tá? Então, vai ser a partir desse ponto que eu vou desenhar o meu gancho das costas. Novamente, vou pegar a minha curva de cavas e ganchos, lembrando que o gancho das costas é essa curvatura externa. Aqui é importante, gente, saber que nós vamos manter essa linha reta do centro-costa e começar a curva a partir do ponto E2. Por isso foi importante deixar esse pontinho marcado aqui, ó. Então, vou ligar o E2 ao ponto C4, mantendo essa mesma diagonal reta ali, ó. Achei,
Ligo do E2 até o C4 e paro aqui. E já estou, então, com o meu gancho costas desenhado. Está faltando definir o quê? Entrepernas, né, a parte de baixo do joelho até a barra e toda a extensão da minha lateral. Para a parte da base das costas, na linha de joelho e na linha da barra, o método Paulo Foucault a gente vai aumentar 2 centímetros para cada um desses lados, tá? Então, vem aqui em relação ao entrepernas, na linha de joelho, aumento 2 centímetros aqui e venho para cá e vou aumentar também 2 centímetros. Venho também na linha de barra da calça, prolongo ela aqui e vou aumentar também 2 centímetros para cada lado. 2 centímetros no entreperna e 2 centímetros aqui na lateral. E aí eu já posso pegar e ligar em linha reta, tanto da linha de joelho até a minha linha da barra, é retinho. E na lateral também a mesma coisa. Ligo em linha reta, esse ponto aqui da linha de joelho, até o meu ponto da linha da barra, tá? Lembrando que parei aqui D1, venho aqui, ó, D2 e D3. Embaixo, né? BB1, B2 e B3. Então, esses pontos já foram unidos aqui em linha reta. Eu já tenho, então, tanto a minha lateral quanto a entrepernas, das costas de joelho até a linha de barra. Vou traçar, então, o que ficou faltando agora no entrepernas, ligando o C4 ao D2. Vou utilizar também a minha régua na mesma posição, né? Lado mais retinho para cima e o mais curvo tangenciando aqui na linha de joelho. Já achei o ponto, ó. E faço isso aqui. E já tracei também o meu entrepernas dessa base de costas. Agora só falta, então, definir a nossa lateral para a gente caminhar para a finalização da nossa base, tá? Então, eu vou pegar aqui essa linha que saiu da barra até a linha de joelho e vou prolongar ela em linha reta até a metade do ponto C até o ponto D. Então, antes eu vou medir aqui, ó, de C a D, eu tenho mais ou menos 38 centímetros. Então, eu vou prolongar essa reta aqui do ponto D3 na linha de joelho, a metade de 38, que dá 19 centímetros. Prolongo aqui em linha reta os 19 centímetros e vou marcar aqui o meu ponto G. A partir dele é que eu vou traçar o restante da lateral, porém aqui a gente começa a abrir uma pequena curvatura, que vai passar pela linha de gancho, pela linha de quadril, até chegar à minha linha de cintura, ok? Na linha de gancho, do ponto C, eu vou andar para o C5, 3 centímetros apenas. Marco aqui o C5 e venho na linha de quadril, né? A partir aqui da lateralzinha do retângulo, não do ponto E, o ponto E está um pouquinho para dentro, sai da lateral, 3,5 centímetros. Tá? Então, aqui na linha de gancho, abri 3, aqui na linha de quadril, 3,5. Vou marcar o meu ponto E3. E agora sim eu posso vir ligando, né? Do A7 ao ponto E3 e até o ponto G, passando pelo ponto C5. Vou traçar primeiro essa parte de cima aqui, tá? Vou ligar o meu ponto A7 ao meu ponto C5, passando pelo E3. Observe que vai ficar início aqui nesse ponto mais reto da minha curva de alfaiate, tá? Então, ó, saio do A7, passo pelo E3 e paro aqui no meu ponto C5. Vou virar a minha régua e agora eu vou usar um ponto importante, que é essa curva interna que nós temos na nossa curva de alfaiate, tá? Esse ponto onde a curva muda de direção, observe que ela vem meio retinha e aqui ela abre uma curva. A gente vai tangenciar esse ponto aqui no ponto G da nossa base, tá? Então, trago ela aqui, ó.
Vai ser essa pequena abertura que eu vou levar até ali no meu ponto C5. Deixa eu um pouquinho mais. Isso, ó. Trouxe ele até o ponto C5. Você vê que aqui deu um pequeno biquinho, eu vou voltar aqui com a minha curva e dar uma ajeitada aqui, do E3 até o C5, fazendo essa passagem melhor, tá? Então, ó, venho aqui do E3 e trago até o C5, fazendo com que eu tenha um desenho mais contínuo, tá? Então, acabei desmanchando um pouquinho dessa parte de dentro aqui. Feito isso, ó, eu tenho a minha lateral toda contínua, né? Desde a cintura no A7, vindo até o ponto B3 na minha barra. Gente, aqui a estrutura está toda pronta, frente, costas. O que eu preciso fazer agora é só retraçar essa parte da cintura com a minha pence fechada, tá? Já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Feito isso, é só separar essas bases, tá? Tudo que está de marronzinho aqui, vocês vão copiar com uma carretilha num outro papel, deixar desenhado essas linhas auxiliares, né? Linha de gancho, a linha de fio, linha de joelho e a linha de quadril também. Tenho a minha base costas, coloco as informações no molde, depois vem e copio o que está de azul, que é referente à minha base da frente, tá? Mantendo também na frente a linha do fio, que é o eixo, linha de joelho, linha de gancho e linha de quadril. Essas linhas são importantes de estarem traçadas na base, porque elas servem de apoio para as interpretações de modelos que a gente vai fazer futuramente em cima desta base. Então, eu decalquei aqui a parte superior da base de costas, né? O que importa para a gente é só essa linha de cintura, trouxe só até a linha de quadril e copiei a minha pence para mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Então, vou dobrar aqui delimitando o final da pence, dobro meu papel nesse finalzinho, vou vincar a lateral da pence do lado da lateral da calça, né? E fechar ela em direção ao lado da pence referente ao centro-costas. Ó, fechei aqui, vocês viram que ela dá uma leve curvada já, tá? Para eu retraçar essa curva, eu já vou aproveitar aqui e fazer um esquadramento nessa linha de cintura em referente ao centro-costas. É coisa de milímetro, tá, gente? Mas dá uma diferençazinha. Ó, saiu muito pouquinho, tá? Mantenho aqui meu desenho do esquadramento. Vou pegar a minha curva de alfaiate só para fazer essa passagem aqui, unindo um lado e outro a partir do centro da pence, ó. Feito isso, ó. Já estou aqui com a minha linha de cintura retraçada. Só pegar a minha tesourinha e cortar com ela fechada. Importante cortar com ela fechada, ó, na curva nova que eu retracei. Que aí, ó, a hora que eu abrir, ela já vai me dar esse volume aqui da parte superior, tá? Feito isso, já estou então com a minha cintura totalmente finalizada. Bom, gente, depois dessa última demonstração da pence, estamos então com a nossa base totalmente finalizada, tá? É uma base assim que tem mais processos, né? Um pouquinho mais demorada, mas é uma base excelente, né? Vocês utilizando ela para fazer as interpretações, vocês vão ter uma modelagem muito bacana, tá? Eu gosto muito e indico essa base, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o nosso vídeo, compartilhar aí com os amigos e conhecidos, né? E ajudar o nosso canal a crescer, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.